Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Reino. Hoje eu estou com duas figuras ilustres aqui no estúdio, um casal muito querido do meu coração, é o Rodrigo e a Juliana, são cabeleireiros renomados aqui na cidade de Campinas. Eles têm um salão ali no Cambuí, Mona Lisa, e a Academia Ondina. São famosos, são pessoas queridas na cidade, profissionais de nível excelente, e eles vão compartilhar hoje a história de vida deles conosco aqui no podcast. Então, se você ainda não os conhece, eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas se não conhece, vai conhecer hoje, vai saber de uma linda história de vida, de transformação, de restauração e, acima de tudo, de novos começos. Esse é o Papo de Reino. Quero pedir para você compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Olha, espalhe a notícia, porque você vai me ajudar a ser um agente de milagres, espalhando esperança para centenas e, quem sabe, milhares de pessoas que precisam ter um encontro com Deus. E o Papo de Reino tem esse objetivo: espalhar esperança e levar a palavra do Senhor através de entrevistas e testemunhos que mudaram a história de pessoas e vão continuar mudando através deste lindo projeto. Rodrigo, Juliana, prazer ter vocês hoje aqui no estúdio. Muito obrigado por terem aceito o convite de estarem conosco aqui para poder compartilhar um pouco da história de vocês e também, com certeza, daquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês e através da vida de vocês. Deus abençoe. Amém, obrigado. A gente é que agradece, né? A gente está super feliz de estar... A gente está participando aqui. Já vou mudar a minha bio do meu Instagram com tudo isso que você falou. Já vou colocar lá. Olha, ficou legal essa introdução. Adorei. Deu uma inflada, né? Deu. Opa, agora eu fiquei... Não, Nossa, vocês são maravilhosos. Imagina. São maravilhosos. Eu sou suspeito, porque são membros da Comunidade da Esperança, gente querida do nosso coração. Estão conosco ali na igreja, mas tem uma linda história de vida. E eu queria primeiro começar com a Ju, né? Ju, me diga como vocês se conheceram. Nós nos conhecemos no salão. Eu fui assistente do Rodrigo, assistente de cabeleireira, né? Se apaixonou rapidinho por mim. Ó, não foi assim? A história não foi assim. Bem essa, né? Foram alguns meses ali. Eu pedi, pelo amor de Deus, pra minha mãe. Falei, mãe, fala pra ela, mãe, só passei pra jantar comigo, por favor. Fala. A minha mãe que foi lá e ó. Mas eu tinha muito medo de perder o emprego, né? Já entendi. Bom, enfim. E eu aceitei. Teve um dia que eu aceitei o convite para jantar, né? Depois de muitas investidas. Depois de uns 2. A mãe intercedendo. Não os amigos, sem pressão nenhuma. Eu coloquei o salão todo. Falei, ó, vocês vão falar para ela que eu sou um cara legal. Quem não falar, rua. Olha aí, sem pressão, então foi tranquilo. Sem pressão. Eu falei, gente, será que é um aviso, é um recado de Deus? Deixa eu aceitar o jantar, né? Exatamente. Aceitei o jantar e estamos até hoje. Quantos anos? 12 anos isso já. 12 anos. Minha salvação começou ali, viu? Foi nesse momento. Minha mãe ajudou muito. É verdade. Temos 2 crianças hoje, uma família... Sou grata. Melissa e o Miguel. Melissa e Miguel. Exatamente. Eu tenho já um filho também. O Vinícius já é mais velho. Que veio morar com a gente, né? Tinha 11 anos. Né? E a Ju já ajudou a criá-lo ali. Hoje já é um homem. Ele já trabalha no salão, já é a 3ª geração, né? Terceira geração. Minha avó, quarta, né, meu pai. Na quarta geração de cabeleireiros na família. Uhum. Ele já é a 4ª geração. Tá vendo, gente? Eu falei para vocês, são renomados na cidade, extremamente conhecidos, são abençoados demais. E a história
do salão, vocês me disseram que são décadas, né? Décadas. De história. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, Rodrigo, por favor. A minha avó, a Dona Ondina, ela foi uma das mulheres, assim, que na nossa área, né, no meio da beleza, ela foi uma pessoa muito importante nesse meio, porque ela trouxe para a área da beleza uma profissionalização na área da educação, né, de ensinar as pessoas ao ofício, né, de cortar cabelo, de fazer penteado. E ela foi uma mulher, assim, à frente do tempo dela, totalmente, né? Ela foi, né, naquela época, anos 60, a mulher não era, né, ainda mais cabeleireira, era meio mal vista, não era legal. E ela veio para cá, ela saiu de Franca, né, veio para Campinas, se instalou aqui e o Brasil inteiro, na nossa área, o Brasil todo, eles conhecem ela, né? Por ser essa mulher forte, essa mulher que sempre foi muito guerreira e que ensinou muita gente. Grandes profissionais da área da beleza foram alunos dela. Então, assim, ela realmente mudou, né, a história da profissão. Exatamente. Eu tenho muito orgulho, assim, de falar disso, porque ela realmente foi uma mulher diferenciada. Trabalho social também, né? Que ela desenvolvia, Desenvolveu né? muito, né? Lindo, muito lindo. Eu cheguei a comentar com vocês, né, que minha esposa fez o curso lá, né? Exatamente, que legal. A minha esposa fez o curso lá. Muito bacana. Escola Já maravilhosa. Pode voltar, ela pode voltar. Vou arrumar uma vaguinha para ela. Já tem lugar para trabalhar. Isso. Agregar a equipe. E essa história, ela deixou um legado. Sim. Né? E vocês carregam esse legado. Exatamente. Até hoje. O meu pai e minha mãe, hoje já são falecidos, mas eles foram cabeleireiros. Eu tenho um tio que foi cabeleireiro, mas eu acho que a história ela veio muito... quando eu entrei na profissão, porque para minha avó isso foi uma coisa muito... Foi assim, um orgulho muito grande ela tinha, né? Porque meu pai, ele começou, mas ele parou, aí ele foi para administração e tal... mas quando eu comecei a trabalhar do lado dela, eu acho que foi uma coisa assim para ela. Eu lembro muito, muito bem assim, né? Porque ela ficava muito orgulhosa disso, né? E aí a gente começou a trabalhar junto, e aí eu ajudando, aí veio meu irmão também, não é cabeleireiro, mas ele veio ajudar. Então é uma história que a minha história se confunde totalmente com a história dela, que realmente ela na nossa família foi a grande pessoa que colocou todo mundo para estudar, que colocou todo mundo para trabalhar. Hoje o negócio é um negócio de família. Até hoje é um negócio de família. Hoje já está conosco, né? Ela já faleceu. Tá o meu irmão, eu, minha irmã, todos nós, a gente trabalha nos negócios da família, que é o salão e a escola. Você havia me dito, nos bastidores que a gente vinha conversando um pouquinho, que a sua avó, ela era bem visionária nesse sentido. Total. E apaixonada por pessoas também. Total, pastor. Assim, apaixonada por pessoas demais. Ela ajudou muita gente. Ajudou mesmo, sabe? De trazer a pessoa, às vezes, de uma outra cidade. Não, você vai morar na minha casa, você vai trabalhar no meu salão, eu vou te ensinar. E depois você vai montar o seu salão. Ela ajudava a montar o salão. Não tinha aquela coisa, agora vai ser... Não, ela sempre ajudou, sempre quis ajudar as pessoas. Ela nunca foi de querer só para ela. De forma alguma. Na verdade, nada disso. Nunca quis para ela. Eu podia ter ficado rica. Não era isso que importava para ela. O que mais importava era ajudar as pessoas. Então, assim, as pessoas moravam na casa dela. Eu lembro quando eu era pequeno, a casa da minha avó era assim, de 20 pessoas morando com ela. Não era assim, de vez em quando ir lá. Era morando. As panelas de comida eram panelonas, né? Então, era uma coisa muito assim, ela ajudou muita gente. Muita gente. E ela sempre pensava à frente, assim. Coisas que hoje a gente está fazendo, ela já pensava lá atrás ela falava, olha, se a gente fizer tal coisa... Esses dias eu até falei com o meu irmão, falei, cara, isso daí é aquele negócio que a avó criou lá atrás, lembra? E a gente está querendo colocar em prática agora. Então, ela era uma pessoa que ela via as coisas lá, falava, olha, vamos tentar fazer diferente, vamos fazer uma coisa moderna, né? Uma mulher super, super à frente, sempre para frente. Achei bem legal que você me disse também que as pessoas que não tinham condições, né, de repente cortar o cabelo, ia para uma entrevista de emprego, chegava ali na escola, pedia para ela, né? Exatamente. Para moradores de rua, pessoas
Então, ela tinha um trabalho social forte e até hoje vocês continuam com esse trabalho. Super forte, era uma coisa que ela não deixava a gente mudar, nunca quis que mudasse. E a gente, depois que a gente aprendeu, que a gente entendeu isso, que era um propósito nosso, a gente falou, não, vamos, a gente vai manter isso. Que realmente é ajudar as pessoas, que a gente sabe que não pode. Tem muita gente que não pode pagar não, realmente. 5, 10 reais num corte de cabelo. Muita gente. Que precisam. Por uma questão de autoestima, uma questão de arrumar um emprego. Então, eu vejo muita gente que passa na escola, faz uma escova no cabelo, faz a unha, tira a sobrancelha e vai para uma entrevista de emprego sem dúvida mais com uma autoestima mais elevada, né? Então ela vai diferente, né, para essa entrevista. Então o que trouxe paixão para o seu coração em relação à profissão foi o legado da sua avó. O legado dela e ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso assim e eu acho que para mim isso faz muito bem assim. Eu acho que isso que eu faço, né, lá no salão, eu sempre fiz. Por exemplo, a Ju foi minha assistente, mas assim, ó, você vai aprender e eu quero ver você como uma profissional. Se é aqui no salão ou se é no outro, eu tenho vários exemplos, né, de pessoas que eu ajudei, que a gente deu tudo, ensinou tudo e que eu mesmo ajudei a montar o seu próprio salão e são meus amigos até hoje. Então, assim, eu acho que para mim isso é muito importante. Se eu não fizer isso, eu acho que não tem sentido o que eu faço hoje na profissão, assim, para mim não teria esse sentido. Então, ensinar faz muita... Eu me sinto muito bem ensinando e ajudando. Então, acho que foi isso. Uma coisa que ela ensinou e que eu adoro. Que bênção, né? É uma história apaixonante, né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade tão fria, né? Jesus mesmo disse aos discípulos, quando questionado sobre o fim dos tempos, ele disse, olha, no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. Meu Deus. E a gente não vê mais compaixão, né, das pessoas. As pessoas não são mais pacientes, compassivas. As pessoas não amam o perdido, não amam o necessitado. Acho que as pessoas hoje vivem uma vida muito para si, né? Muito para si, nada para os outros. Né? O egoísmo. O egoísmo. Isso. Falta essa ajuda, né? De ajudar as pessoas de querer ver o outro centrada bem. em si própria, né? Isso. Acho que o grande erro, né, assim, hoje que eu sinto é isso. As pessoas, elas estão tudo para mim, é tudo para cá e não dá para te ajudar, não dá para fazer isso. E eu não sei, sabe, o pensamento de vocês em relação a isso, mas eu sinto um prazer tão grande de poder ajudar, né, a satisfazer o desejo de alguém, a necessidade. Sim. Né, de poder ajudar de alguma forma. De melhorar a pessoa de alguma forma, com certeza. E isso não é... Tem gente que faz isso pontualmente, né? Eu preciso, no final do ano, comprar umas cestas e dar para fulano. Eu preciso ajudar alguma comunidade carente. Não, eu acho que se nós tivermos amor no nosso coração e esse desejo de servir as pessoas que precisam de verdade, realmente, tem aqueles que precisam e querem, como também tem aqueles que precisam e não querem, né? Mas é tão bom quando a gente se dispõe a fazer pelo próximo e eu vejo no olhar de vocês que vocês são apaixonados por isso. Não, mas é isso. Acho que a gente... Esse desejo de ajudar. Faz em todos, tanto no salão, que a gente faz ali, que a gente tem, é um negócio que ele tem ali que existe, né, a parte do comércio, né, ali, né, do comercial. Olha, eu vou fazer o trabalho, você vai me pagar por isso, mas... Não é só isso, eu acho que a gente ajuda muita gente ali também. É o prazer de servir mesmo, né? De melhorar as pessoas, de contribuir para a autoestima, né? Exato. O embelezamento traz isso, né? Uma satisfação, você melhorar, né, a pessoa. Acho que sempre foi para nós, e vem dela mais uma vez, né? Esse ensinamento que ela me deu e que quem trabalhou com ela via isso a todo momento, de que, olha, não é dinheiro, não. Primeiro nós vamos fazer, se ficar lindo, se ficar maravilhoso, a pessoa ficar feliz, aí sim. Acho que tem a contrapartida. Mas primeiro é a satisfação das pessoas, ajudá-la, né, de alguma forma. E na academia, lá na escola, é isso. Primeiro ajudar as pessoas que estão ali, que vão ser atendidas, que precisam daquilo, que aquilo é super importante para a vida delas, né, para chegar em casa mais bonitinha, mais arrumada para o marido, vai fazer uma entrevista de emprego ou qualquer outra coisa. E também os alunos que vão ali, que são profissionais muitas vezes mais humildes e que precisam de um aperfeiçoamento para melhorar o seu trabalho lá no seu salão, lá em casa, que ajuda muito a família. Então, são duas coisas que me satisfaz, assim, né?
no salão, lá com as clientes, fazer o que elas precisam, entregar aquele trabalho da melhor maneira possível e na escola ajudar as pessoas de uma forma bem então, legal. Dentro dessa proposta, vocês não formam só profissionais, vocês formam futuro, né? Futuro. Tem muita gente que vai lá que não sabe o que quer, o que vai fazer, e vai lá, eu quero fazer um curso de cabeleireiro, eu quero tentar, vem aqui. Então, você vai aprender. Sensacional. E sai de lá empregado, viu? Sim. Sai de lá empregado. E tem o trabalho também com as nossas assistentes, né? Que elas se tornam profissionais habilitadas, né? Tem muitas, né? Aí muitas por aí nessa cidade afora. Trabalhando super bem, né? Com o Instagram bem movimentado, com trabalhos belíssimos, né? Não, e eu estive no salão, o ambiente, gente, é maravilhoso. Isso faz a diferença, né? Porque não é só o profissionalismo, né? Você oferecer o produto, a mão de obra, mas é aquilo que você falou, né, Ju? Você melhorar a autoestima da pessoa, mas ela entra em um ambiente de graça, de paz. Exatamente. Né? Um ambiente em que a pessoa se sente bem. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, por exemplo, tem uma dentista da igreja, a doutora Célia Leite, ela fala assim, às vezes vem pessoas no consultório, senta na cadeira, começa a falar e não para mais. O horário dela... Eu nem mexi no que precisava, eu nem exerci ali aquele momento. Por quê? Porque a pessoa precisava conversar. E no final ela fala assim, nossa, eu gosto de vir aqui porque eu sinto paz. Exatamente. Em conversar, em falar. Então, às vezes, né, um cabeleireiro também é um psicólogo, um terapeuta. Acontece muito isso? Muito. As pessoas que chegam ali, muitas delas chegam frustradas também. Sim, com problemas certeza. dentro de casa. Que querem alguém para conversar, que querem que a gente não só faça o cabelo, mas que tenha uma palavra ali com ela. A Ju faz muito isso, assim, ela trabalha cada um trabalha de um jeito. Por mais que ela foi minha assistente, ela aprendeu muito com a gente. Ela começou na nossa escola. Ela começou lá na escola, fez o curso. Ela entrou no salão como recepcionista, mas já com o intuito de casar comigo. Já valeu a pena. Já valeu a pena. E aí o intuito dela, na verdade, era fazer o curso né, de cabeleireiro. E lá a gente podia oferecer. E aí ela veio trabalhar. Trabalhou com a minha avó primeiro, né? Trabalhei com sua avó. Ela trabalhava com as né? noivas. Ajudava vocês dois. Depois ela veio trabalhar comigo e depois ela já virou profissional. Já teve a vida dela profissional, né? Então, foi esse o... Mas o jeito dela trabalhar é diferente. Ela tem um jeito mais como é que eu posso explicar? De uma forma mais cuidado, mais individual. Eu trabalho um pouco mais agitado, é meu jeito também. Eu atendo 2, 3 e tal. Eu vou conversando, eu vou fazendo e eu vou movimentando. E ela cuida mais das pessoas. Você vê que até a preocupação dela agora, esse novo trabalho dela, que é um trabalho de cuidado com o couro cabeludo, acho que mostra muito esse lado de cuidado, né? Que eu acho que é super importante. Me fala, porque eu estou precisando desse tratamento. Como que funciona? Você me disse que foi comprovado, na verdade, né? Que pós-pandemia, muitas mulheres, homens também, perderam muito cabelo, né? Muita queda de cabelo. Está relacionado a algo que você estudou, certo? Ao processo inflamatório que a própria doença causa, né? E em alguns casos, a queda, ela torna-se crônica, né? O organismo não consegue definir o ciclo, né? Voltar ao ciclo de crescimento sozinho. E com a terapia capilar, nós estimulamos, né, esse ciclo para estabilizar essa fase de crescimento, né? Então, tem vários artigos científicos, né, que apontam que essas técnicas funcionam e eu tenho comprovado, né, que funciona mesmo e é maravilhoso. Então, a minha intenção nessa área da saúde, digamos assim, é tratar, né, a saúde para promover um embelezamento pós, né? E assim, recuperar a autoestima, essa cliente poder se sentir satisfeita com o cabelo que ela tem, mais saudável, mais encorpado, com menos queda, né? Com toda a segurança e saúde que eu possa promover ali naquele protocolo. Por exemplo, no meu caso, vamos falar na íntegra aqui, no meu caso. É agora que nós vamos saber. Ó, tá vendo? O meu pode ser genético, de família. O meu avô por parte de mãe, o meu pai, o meu tio, tudo cabelo fininho, com as entradas.
tem jeito de melhorar ou nesse caso não? Tem como ficar com um topetão? O bom é que um topetão para a hora que eu estiver pregando eu jogar assim e tal. Não. Impossível. Nós fazemos uma tricoscopia, né? Uma dermatoscopia para ver como estão esses folículos, se tem folículos ativos, né? Entendi. É genético, tá? O bom mesmo, gente, quando vocês perceberem alguma necessidade no cabelo, é bom procurar ajuda o quanto antes, né? O quanto antes é melhor, porque no caso da androgenética, esse afinamento, ele é permanente, ele vai acontecendo, ele não tem cura, né? Então, o que acontece se não procurar ajuda pode cauterizar os folículos e dali não sair mais cabelo. Então, eu preciso ver de forma ampliada, não posso te garantir uma cabeleira, né? Mas os que têm, os que ainda estão produzindo, né? Esses folículos que ainda estão ativos, eu posso, com a terapia capilar, estimular e te promover uma cabeleira mais satisfatória, né? Ficar mais feliz com o cabelo não é só barba, que você não, tem. dá pra ter aqui, ó. Porque minha barba, ó, a barba é cheia, mas o cabelo... Porque vale isso acontece... se você não está aqui. Mais ou menos assim. Aí, normalmente isso acontece lá na puberdade, né? E como ela é progressiva, aí não vai percebendo muito. Daqui a pouco percebe, mas aí já está com as entradas, né? Bem lá afastada, a testa já mostra, né? O bom é começar quando percebe. E você sabe, pastor, que assim, o masculino, ainda o homem, ainda vai, e a gente sabe, né? Mas na mulher é triste demais, né? A calvície feminina. Questão da vaidade, porque né? mexe muito, né? Com a autoestima da mulher. O homem a gente está mais acostumado. Mexe também, tá? Não que não mexa, a gente sabe que mexe. Mas, um cabelo branco, ele é um pouco mais de entrada tal, até é mais, a gente entende. Mas na mulher é triste demais para ela. A gente percebe que as mulheres que chegam com essa questão de afinamento, de calvície, elas estão muito tristes mesmo, muito tristes. Você corta o cabelo de uma mulher mais curta, ela fica chateada, fica brava, não quer. Mas a calvície, essa coisa, sente uma tristeza. Eu acho que isso é muito importante, esse trabalho. É muito importante. Para os homens, claro, mas principalmente para as mulheres. Sim. Então, gente, você que está nos acompanhando aí, o podcast Papo de Reino, Mona Lisa. É isso aí. Beleza, vai lá saúde. na Mona Lisa, porque lá você vai ter o tratamento ideal. E tem papo de reino lá também, viu? Tem papo de reino. Opa, lá é lugar. Sim, hein? Papo de reino, tratamento completo e abençoado, as mãos abençoadas na sua cabeça. Amém. É ou não é? Opa. E me conta um pouquinho aí, então, para a gente chegar naquilo que Deus fez na vida de vocês. Eu sei que a história é linda, né? Mas você me disse que você se converteu, você tinha quantos anos quando você se entregou a Cristo? Quando eu me entreguei a Cristo, eu já tinha 34 anos, foi quando o Miguel nasceu, né? Meus pais eram evangélicos, né? Quando eu tinha 5 anos, eles se converteram. Eu digo que eu tive uma experiência um pouco... Não consegui seguir, né, na religião. Era uma religião um pouco mais incisiva, né? Eu tive um pouco de medo, né, da forma que foi introduzido. Mas, enfim, né? Com 34 anos, eu me converti. Não posso deixar de mencionar essa pessoa que ela foi, assim, essencial, né, dentro da minha casa, a irmã Zeni, né? Ela trabalha com a gente já há 11 anos, né? 11 anos. É uma missionária, anos. né? Ela é uma missionária, né, da palavra do Senhor. E ela introduziu a palavra dentro da minha casa, né? Ela é minha mãe na fé. Que bênção. Né? Então, como eu posso descrever esse encontro que eu tive com o nascimento do Miguel? O nascimento do Miguel, eu vivi um amor, essa transformação da maternidade, eu enxerguei, né, a criação, né, a perfeição. Como pode, gente, do meu ventre sair uma criança, um bebê tão perfeito, e eu amar ele assim, dessa forma, cada dia eu amo mais. E eu comecei a enxergar Cristo, né? Comecei a enxergar o propósito de Deus e a irmã Zeni me falando, né? E eu fui para a igreja, me converti e quis conhecer mais desse amor, né? Participar mais desse amor. Foi uma jornada árdua, né? Porque eu fui sozinha, o Rodrigo e ele ia de vez em quando.
com criança pequena não é fácil, né? O Miguel, ele ficava doentinho, teve muitos problemas respiratórios. Muda toda a rotina também, criança pequena. Muda, e né? sozinha, assim. Então, assim, a época do outono e inverno eu já quase não ia, né? Porque aí é vento, é friagem, enfim. Foi uma luta, né? Mas sempre aos pés do Senhor e orando e buscando. O meu desejo, o meu sonho, né, nesse período todo era que, assim, que minha casa servisse ao Senhor. Que o Rodrigo viesse também e sentisse aquela transformação que eu estava vivendo. Eu queria muito isso. Então, foi uma trajetória aí de uns 6 anos. 6 anos que você... Sozinha para a igreja. Sozinha para a igreja. Então, nessas idas para a igreja, sozinha com o Miguel, eu troquei de igreja por conta de localização mesmo. Eu comecei a frequentar a Central. Né? Eu não estava indo com tanta frequência por conta da questão, né? Da logística do Miguel pequeno. Então, a irmã Zeni me entregou uma palavra. Ela falou, olha, Juliana, o Senhor quer ter intimidade com você. Ele quer ter um encontro com você. Era isso que eu buscava. Mas eu não estava com aquela frequência na igreja, devido às dificuldades. E eu comecei a ir para a Central. Eu ia de quinta-feira, que era... O culto da família. O culto da família, porque eu consegui estacionar o carro, né? A gente ficou nos bastidores, nós ficamos sabendo uns negócios aí que é bom não contar. É bom não contar, mas, gente, eu não manobro bem. Eu ando para frente. Mas tá certo, é para frente que a gente tem que ir mesmo. Bom, enfim, comecei lá na Central. E nesse período nós mudamos, onde ainda estamos lá até hoje, que é perto ali do Shopping Galeria. E aí eu comecei a procurar. Falei, não, gente, tem que ficar perto, porque com criança tem que ser perto, tem que ser fácil. E aí eu procurando no Google, encontrei a comunidade. E eu falei, nossa, é Nazareno, Comunidade da Esperança, eu vou. E fui. E eu amei. Obrigado, Google. Eu amei, eu amei. Eu amei, gente, porque assim, um ambiente diferente. Acolhedor, foi isso que eu senti, sabe? O acolhimento, as pessoas falam com a gente, e eu senti aquela energia, aquela coisa boa, né? Então, e o estacionamento é amplo também. Amplo, foi fácil. De vez em quando eu ia de Uber, vou confessar, né? Porque o culto de domingo é cheio. Então, eu tinha que chegar bem antes ou eu estacionava na rua de trás. Na rua de trás? Na rua de trás, várias vezes, porque, né, bem cheio. E, bom, enfim, nessa trajetória aí eu posso dizer que, então, eu tive medo de Deus na minha infância, pela forma que foi introduzido. Depois, eu tive esse encontro, né, através da irmã Zeni, do nascimento do Miguel. Eu digo que eu quis acompanhar Cristo, né? Eu quis servi-lo, me entreguei a ele, me batizei, tá? E nessa trajetória aí de 2018 para 2019, eu perdi meu pai. Meu pai é servo de Deus. Olha lá, de novo eu vou me emocionar. Inspirador pela forma que ele falava de Jesus. Realmente, é um homem que, na simplicidade dele, eu conheci ele, uma pessoa muito simples, mas muito simples, de estudo, de tudo, né? Mas ele falava de Deus com uma força, assim, uma vontade, né? E uma emoção. Uma emoção muito grande. Ele disse que ele era apaixonado, né? Apaixonado. Quando a Ju engravidou do Miguel, ele me deu uma prensa, né? Ele falou assim, e aí, né? Vai casar? Vai casar? Porque a gente não era casado. E aí eu falei, não, a gente vai fazer o casamento, vai ser surpresa para ela. E o senhor que vai fazer o casamento. Essa eu não sabia. E ele ficou muito, assim, muito grato, porque eu falei, o senhor que vai fazer o nosso casamento. Porque ele falava de Deus com uma vontade tão grande, um amor tão grande, eu falei, para ele que tem que fazer o casamento nosso. Né? E aí nós fizemos lá no sítio, na chácara dele, a gente armei todo o circo do casamento, chamei as pessoas e tal, e ela sem saber nada. Falei, se ela falar que não, danou-se, né? Mas não, eu tinha certeza que ela ia falar que sim. A investida foi boa. Para com isso. Aí ele fez o casamento. Então, assim, foi uma lindo. Pessoa iluminada, assim. Foi lindo. Um homem... Ele, semi-analfabeto, ele lia e escrevia do jeito que ele entendia. Exatamente. E ele falava, assim, com muito gosto, né?
E meu pai faleceu, assim, de infarto fulminante. Então, foi... Eu Quantos falo que anos foi ele recolhido, tinha, Ju? assim. Ele tinha 72 anos, um homem forte. Novo. Forte, mas ele corria dos médicos, né? Falava em exames, tal, ele não fazia. Então, creio que as veias já estavam comprometidas e a gente sem saber. Bom, enfim, nós sabemos o propósito de Deus e que vamos ser recolhidos um dia. Então, a partir da morte do meu pai, desse sentimento, né, que, nossa, foi muito rápido, né? Meu pai entrou para casa para tomar água e caiu. Foi muito rápido, não teve tempo de despedir nada, né? Então, eu entendi que a eternidade, ela pode estar mais breve do que a gente imagina. Às vezes, a gente se apega na volta de Cristo e não imagina que o nosso amanhã ou daqui a pouco pode ser a eternidade, né? Então, a partir daí, eu entendi que eu precisava obedecer a Cristo, né? E aí, eu foquei na leitura da palavra. Eu precisava conhecer Jesus da forma que meu pai conhecia, da forma que ele se emocionava. E aí, eu comecei pelo Evangelho de Mateus. E aí, para mim, foi uma das experiências mais desafiadoras, né? Que ali está todo o sermão de Cristo, a forma que a gente tem que conduzir a nossa vida. E aí foi transformador. O Sermão do Monte é maravilhoso, né? Transformador, eu acho assim, nós que somos cristãos, nós precisamos da palavra. A palavra, ela nos ensina, ela nos lapida, né? Ela nos corrige e ela nos torna pessoas melhores. O salmista diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Exatamente. E luz para o meu caminho, né? É ela que nos dá o norte. O norte. Nos encoraja, traz esperança em meio às dificuldades. Exatamente. Foi se apegando na palavra que o Rodrigão está aí hoje. Foi exatamente. Mesmo. Foi muita oração, gente. É muita oração, muita consagração, e foi jejum. vendo, eu via muito a transformação dela, né? Eu vi total a transformação dela, né? De vida, de atitude. E aí você começa a ver isso, você começa a se inspirar, né? Você fala, nossa, eu também quero isso para mim. É bonito de ver, né? Claro que foi um processo diferente para mim, né? Eu venho de uma família que é católica, eu fiz primeira comunhão. Na primeira comunhão eu aprendi só o Novo Testamento, o Velho Testamento eu não aprendi, não lembro de ter aprendido isso. Então, assim, eu vim conhecer com ela, né? E quando eu comecei a participar dos cultos lá, e que comecei a sentir que escutar a palavra fazia muito bem para mim. Eu comecei a praticamente, parece que vocês são os professores para mim, assim, de verdade. Eu gosto de escutar e de entender. Entender o que vocês estão falando? Para mim é uma aula. Então, aquilo começou a fazer bem. Eu comecei a ir e cada vez que eu ia, eu sempre me senti muito bem ali dentro. Mas ainda não tinha resolvido de me converter, né? Sim, sim. E aí foi aos poucos e a Juliana foi me moldando, né? Ela foi me... com as atitudes dela, eu acho que eu fui... Não é pelo muito falar, né, Ju? Não. Zero. A Bíblia diz isso, né? Que a esposa deve ganhar o marido com as atitudes, né? Mas foi dessa forma. Nunca falou, você precisa fazer isso, você não vai mais fazer isso. Não, nunca foi assim. Acho que foi até por isso que foi muito natural. E veio uma coisa que veio criando essa vontade e esse desejo, e a coisa foi muito natural. O Espírito Santo que vai convencendo, exatamente, né? Exatamente. E foi essa trajetória, eu conhecendo a palavra, lendo, e aquilo foi desenvolvendo um amor que eu não conhecia. Eu não conhecia esse amor, sabe? Esse amor, eu e Deus, eu não conhecia. Mas foi aquilo que nós conversamos. Exatamente. Eu mesmo me lembro da primeira vez que eu peguei minha filha Raíssa no meu colo. Ali eu compreendi o amor de Deus. Eu vi quão grande amor eu sentia por aquele ser. Exatamente. Né? Exatamente. E aí eu comecei a ter uma dimensão do tamanho do amor de Deus pela minha vida a partir do momento que eu tive a minha filha. Exatamente. Que foi exatamente o que você sentiu. Você está vendo, exatamente. Então, esse amor foi transformador e foi trabalhando a minha fé, né? Porque esse amor de alguém que eu não via foi transformando a minha fé, né?
E aí eu fui me adentrando na palavra, fui sendo transformada, a irmã Zeni sempre ali, me ajudando, eu tinha dúvidas, perguntava para ela, e ela me incentivando, até que eu entrei no grupo de oração, que estou já faz 1 ano lá com eles, os meus irmãos lá, do grupo de oração, e meu propósito da primeira encontro do primeiro encontro da oração, né? Esqueci o nome agora. Do primeiro encontro, foi colocar minha família na mão do Senhor. Falei, Senhor, eu quero minha família nos teus pés. Eu já estava assim, eu ia para a igreja chorando, né? E isso é triste, né? Isso é triste, porque eu queria meu esposo na igreja. Eu queria minha família inteira. Porque a educação dos filhos fica meio... 2 caminhos, né? São 2 princípios diferentes. 2 princípios diferentes. Então, às vezes, eu pegava o Miguel me fazendo perguntas que o pai tinha instruído de outra forma, né? Então, como é que eu faço para não... Tem que ter muita sabedoria. Muita sabedoria, principalmente com relação à idolatria, tal. Como é que eu vou explicar? Sim. E depois ele explicava da forma, né, que ele entendia. E eu nos pés do Senhor, colocando a minha família, falei, Senhor... A ti pertence, a obra das tuas mãos, e aí foi, né? Muita consagração, muita oração, e eu senti do Espírito Santo, nesse dia foi assim, que a transformação viria através de mim. Então, a partir desse dia, eu cheguei no Rodrigo, acho que você vai lembrar, eu falei, amor, a partir de hoje eu não vou faltar em nenhum culto. A partir de hoje, os nossos filhos vão comigo para a igreja. Eu quero eles no caminho do Senhor, porque vai chegar uma hora, esse mundo está tão difícil, né, para educar, vai chegar uma hora que eu vou me arrepender disso. Então, querendo ou não, porque às vezes o Rodrigo falava assim, não, vai, para eles não te atrapalhar, para você conseguir ouvir a palavra... Eu fico com as crianças. Eu fico com as crianças. Eu falei, não. Eles vão. E foi assim. Então, até o pastor que tem a livraria ali, eu esqueci o nome dele. Mardônio. Isso. Ele presenciou muito isso. Eu correndo nos corredores com a Melissa, que ela não parava. E estava na pandemia, né? Depois da pandemia, não tinha ainda o berçário, não estava funcionando a escolinha. Eu ficava para lá e para cá, assistindo da televisão lá de fora. Depois que voltou, né, a escolinha, eu fiquei praticamente 1 ano acompanhando a Melissa na escolinha e assistindo o culto pelo YouTube, mas eu não deixava de ir. E aí ele começou a querer ir para a igreja. Então eu deixava ele lá no culto eu ficava e ela ia ficar com a Melissa. E eu ficava, ou depois eu assistia em casa, né, o gravado de novo. E foi essa batalha. Foi essa batalha, essa luta, oração. Mas em abril houve algo assim milagroso, né? Eu diria, depois de tanta oração, né, de tanto chorar, veio aí a conversão do Rodrigo, né, numa situação que eu nem super, assim, nem eu esperava. Eu não imaginava. Foi no café da manhã de novos membros, quando a Ju foi lá para ser apresentada, né, como membro da igreja. Membro da igreja. Transferência. Faz aquele café da manhã, gostoso e tal. E eu acompanhei ela. Mas acompanhando mesmo, mais para tomar o café da manhã. Quer dizer, eu já tinha alguma coisa de crente dentro de mim. Você pensava que era só para... Você vê? Deus preparou o momento ali. Coisas que a gente está descobrindo só agora. Engraçado, né? Tava todo mundo sentado, muita gente, bastante gente lá. E a nossa mesa ficou vaga em alguns lugares. Tava só nós, praticamente. Só nós, né? E aí o pastor Eliezer chegou e acho que não tinha lugar para ele sentar, mas, né, ele já veio. Aí, eu posso sentar com vocês? A esposa dele não ficou, foi para outro lugar. Foi uma coisa muito diferente, assim, porque eu falei, nossa... Né? Providencial. Providencial. Exatamente. Na hora eu até pensei, eu falei, acho que isso é de propósito. Mas não é de propósito, né? Ele veio, sentou, e aí começamos a conversar, e ele é muito, né? Eu tenho, assim, um carinho muito grande, porque ele foi a pessoa que abriu meus olhos para isso. E ele, assim, de um jeito muito, muito tranquilo, ele foi contando a história dele, e aquilo eu falei, meu Deus, parece que ele tá falando de mim, né? Que engraçado a história dele. E foi, aí ele fez
pela conversa dele, você quer se entregar para Cristo? Eu falei, agora mesmo. E aí foi. Até parou o pessoal, lembra que ele falou? Ele falou, olha, parou. acabou de se entregar para Cristo aqui, todo mundo bateu palma, eu fiquei felizão. Não, e eu ali já debulhando, assim, né? Porque para mim foi uma coisa que eu me senti muito bem. Falei, nossa, que sensação boa essa, né? E aí passou isso daí, dali para frente, foi que eu comecei a me sentir muito bem lá na igreja. Muito bem, aquilo não saía da minha cabeça, assim. Me senti bem, eu ia com ela, já estava bem mais habituado, já, né? Porque é uma diferença grande, né? De uma missa, né? Para um culto na igreja. A diferença é muito grande. Então, a gente... só que eu já estava... naquele momento, eu já estava bem mais habituado com aquilo, já estava gostando daquilo, né? Já estava fazendo bem para mim, né? Foi quando eu resolvi, aí depois de uns meses, eu resolvi me batizar. Que foi me lembro perfeitamente. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. E a decisão do batismo, assim, foi na volta de um exame, né? Na volta de um exame que ele fez de colonoscopia, endoscopia, e eu fui acompanhá-lo e trouxe ele, né? Vim dirigindo só para frente, né? Só para frente. E ele ainda estava sob efeito, né, do anestésico. Eu nem lembro disso. Se ela falou, eu não lembro. E ele veio falando assim, amor, eu tomei a decisão da minha vida. Eu quero me batizar. Eu vou me batizar. E o batismo faltava o quê? Uns 15 dias, 15 né? 20 dias. Eu entrei na classe, estava começando, né? Eu peguei, foi em seguida, assim, que ela falou com o pastor, ele já me chamou no WhatsApp, eu já entrei na classe, já comecei a fazer o curso. E aí eu vim, assim, já orando e chorando, falei, Senhor, que não seja só o efeito do anestésico, que ele não esteja só num delírio. E aí eu cheguei em casa e permaneci na conversa e fui mantendo a conversa. Eu vi que não era o anestésico, ele estava mesmo decidido a batizar. Naquele dia mesmo eu entrei em contato com o pastor Eliezer e já colocou ele na classe. E naquela mesma semana ele já iniciou o discipulado e batizou. Depois do batismo, Rodrigo, algo mudou? Muita coisa mudou. Eu achava que ia ser muito difícil, que eu ia sair daquela vida que eu levava, uma vida, né, diferente. Eu gostava de uma festa, gostava de tomar uma cerveja. E eu falei, nossa, isso daí eu vou ficar triste, eu vou ficar não sei o quê, isso não sei o quê. Mas foi assim, parece que virou uma chave. E eu não sinto mais necessidade desse tipo de coisa. Muita coisa mudou, assim, de eu não querer estar mais no meio de coisas que não tem mais a ver com o propósito nosso de vida. Isso acontece direto, assim. De uma coisa que eu gostava muito e hoje eu não me sinto mais bem. E lugares que você não faz mais questão de estar também, exatamente, né? Não faço mais questão de estar. E não é porque, eu não vou mais porque eu sou da igreja. Eu não vou mais porque... Não, é natural, né? Natural. Porque você vai sendo transformado, né? As coisas que você fazia, você não sente mais vontade de fazer. É isso, exatamente. Lugares que você ia, não vai mais. Não porque faz sentido. Ou seja, não há mais prazer em fazer algumas coisas. Não há mais prazer naquilo, que era uma coisa que era prazerosa. Não que você deixou de ser feliz, porque o que a gente mais gosta de fazer é festa. Não, de forma alguma. Né? Então, assim, mudou muita coisa. Eu acho que essa sensação de mudança foi uma sensação muito boa, que me fez me sentir melhor, me fez... Até a saúde, né, amor? Tudo, Esse comentário seu é muito interessante, sabe por quê? Tem muita gente que fala assim, eu não vou para a igreja porque eu vou ter que parar de fazer isso. Eu não vou para a igreja porque eu não vou poder fazer aquilo. Não. Tudo me é lícito, Paulo escreve, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Exatamente. Né? Então, eu posso estar em alguns lugares desde que eu me porte de uma maneira correta. Exatamente. Né? Exatamente. Não, eu não vou viver mais. Não, pelo contrário. E nem por isso eu vou ser uma pessoa triste. O que eu achava que eu ia ser. Então, como eu achava que se eu não for, eu vou ser triste. Não, e a transformação é natural, né? É natural. É uma coisa... Não, e melhora muito, né? Melhorou muito minha vida. A saúde. Minha vida em casa. A saúde melhorou demais. O Rodrigo tinha muitos problemas gástricos, né? Devido ao álcool, consumo do álcool, né? Exatamente. Deixava ele exaurido, cansado ele roubava irritado, energia. Né? Então é uma coisa que... Então valeu a pena todos esses 6 anos de perseverança, oração, insistência. Persistência. Eu acho que quando eu decidi, eu acho que uma coisa tem que ficar claro. Quando a gente decide voltar os olhos para Deus
e abri o coração, eu abri, falei, Senhor, a Ti pertence, faça a Sua vontade, né? E as coisas começaram a acontecer dentro da minha casa, né? A gente passou uma tempestade violenta na pandemia, né? Não foi fácil segurar a emoção, uma bebezinha, né? Pequena, porque a Melissa nasceu dia 19 de março. Ué, no dia da pandemia. No dia que fechou tudo foi dia 20, né? Foi dia 20. Então, assim, dali pra frente a nossa vida mudou demais. Salão de cabeleireiro. A escola também. Fechado, 6 meses. Fechado. A nossa escola ficou fechada mais de 6 meses. Só voltou quando o MEC liberou as escolas para poder. Porque a nossa escola ela tem a autorização do MEC para dar alguns cursos que são técnicos, que são regidos pela a legislação do MEC. E aí a gente só podia voltar a trabalhar quando o MEC liberou as aulas. As pessoas a voltarem também. Faculdade e tal. Então, assim, foi mais tempo ainda. E foi muito difícil. Foi um tempo difícil porque para todo mundo, né? Com certeza foi muito difícil. Mas quem o seu ramo foi 100% afetado. Afetou totalmente. Bastante. Os dois lados. E aí, gente, ó, que é interessante, né? Você que está nos acompanhando. Como que a perseverança faz toda a diferença quando você tem a fé alicerçada em um Deus que nunca falha. Deus não falha. Deus não muda. Não. Ele permite com que algumas coisas aconteçam, e a pandemia foi uma delas, né? Mas quando nós atravessamos aí o Jordão, né? A impossibilidade, a dificuldade, com o Senhor é diferente. Porque eles hoje, que assim, muitas pessoas, né, Ju, olham para a gente hoje. A maioria das entrevistas que eu faço, eu gosto de falar isso, não é querendo ser redundante ou prolixo no que eu estou falando, mas as pessoas olham para vocês hoje, eles não sabem o preço que vocês pagaram para chegar até aqui. Sim. Mona Lisa, né, Ondina, não, mas Sim. por trás tem uma história de muita luta e superação. Sim. Venceram desafios enormes. Sim. Por exemplo, a pandemia, eles contando um pouquinho, né, que perderam muitas coisas. Tiveram que se desfazer de muitas coisas. Sim. Né? Hoje, Deus tem restituído, tem abençoado, mas passaram por um processo muito difícil. A pandemia foi quase 3 anos de pandemia, porque volta, não volta, vai, não vai, usa, não usa. Né? Tudo novo, ninguém sabia o que fazia, mas o salão acho que o ramo mais afetado foi o ramo de vocês. Foi muito tempo. Foi triste. As pessoas sumiram, ninguém podia vir, com medo, porque a gente fica muito próximo, né? A gente fica muito próximo, a gente, né? E aí as pessoas estavam mesmo a mão, com medo, né? coloca a mão, exatamente. Então, foi um processo difícil da gente aprender a trabalhar de uma forma diferente, com máscara, por exemplo. Cortar o cabelo com máscara é muito difícil. Então, a gente precisou passar por esse processo, mas ok, a gente sabia que ia ter que passar e passamos. A escola tinha 800 alunos no começo da pandemia. Quando nós voltamos, não tinha nem 200 alunos. Então, assim, a diferença era muito grande. E muitos funcionários, né? E muitos funcionários, a gente não mandou, graças a Deus, não mandou ninguém embora. Fomos com recurso próprio, ajudando, com a ajuda de tudo, né? De todo mundo. Um abre mão daqui, outro abre mão dali, para a gente poder manter o negócio em pé, que era um negócio de 60 anos. Como é que a gente, na nossa administração, né? Na nossa vez, o negócio ia ruir. Então, foi muito, muito difícil. Meu irmão foi uma pessoa muito importante, ele e minha cunhada, mas principalmente ele, porque é uma pessoa que tem uma força muito grande, uma fé muito grande, e que ele vai até o final. Resiliente. Aquele cara que eu nunca vi a resiliência dele. Eu, por mim, já teria, porque eu sou diferente, mas ele falou, não, vamos aguentar, e aguentou até agora. E aí, graças a Deus, né? Sim. Que a gente conseguiu fizemos uma fusão com uma outra empresa que está nos ajudando bastante para a gente poder sair desse buraco. E agora, graças a Deus, as coisas já estão voltando ao normal. O salão foi mais rápido. O salão voltou com uma rapidez maior. Quando deixou abrir, mesmo com máscaras e tudo aquilo que a gente tinha que usar, o salão ele foi retornando aos poucos, mas ele foi um pouco mais rápido. Mas o negócio de educação foi bem impactado. Porque imagine só, né? Aquele salão que é pequeno, num bairro, né?
fecharam vários salões. Mas muitos. Vários. Muitos era assustador andar por Campinas, né? Era. Assustador. Muitos conseguiram até atender aos poucos, mas a gente, como era um salão muito grande, não dava. Não tinha como. Não tinha como, né? Eu até atendi algumas pessoas, mas não dava, porque... Às vezes fazia escala, né? Era muito difícil. Você vê, Rodrigo, 60 anos de história, né? E aí, imagina só, né? Graças a Deus vocês conseguiram se manter ali, né? Mas quantas empresas não fecharam? Microempresários faliram. Quantas lojas, né? Sim. Gente que tinha... por exemplo, pessoas que tinham churrascaria também, né? Tinha uma churrascaria muito ali na descida, passando a CPFL do lado direito, tinha uma churrascaria há anos ali, muito boa. Na pandemia, fechou. Lá em cima, eu sei qual. Eu não lembro o nome dela, mas fechou. Eu falei para minha esposa, falei, que dó. Tristeza. Que são vários empregos também que tantas pessoas, né? Sabe que isso era uma coisa que não deixava a gente dormir, que eram as pessoas que trabalhavam com a gente. Nós tínhamos uma chácara né? que quando meu pai faleceu, a gente precisou vendeu a chácara. E aí a gente foi ajudando as pessoas. O pessoal ligava para mim, olha, eu preciso de R$200, eu dava R$200. Eu preciso de R$300, o outro dava R$300. E a gente foi ajudando as pessoas. Foi com essa grana que a gente conseguiu ajudar todo mundo nesse processo da pandemia. Porque uma manicure, por exemplo, se ela trabalha, ela ganha. Se ela não trabalha, ela não ganha. Ela não tem um fixo. Nós somos autônomos, todos, né? Exatamente. Então, para nós, assim, se você trabalhou, você recebe. Se não trabalhou, fica difícil. Mas nós ajudamos a todo mundo ali, todo mundo ajudou e nós conseguimos manter todo mundo bem, né? Graças a Deus, na medida do possível, mas conseguimos ajudar todo mundo a ficar tranquilo até passar essa ventania que foi. E passou. Graças a Deus, graças né? A Deus. Graças a Deus, o Senhor nos guardou, né? Nos protegeu. Lamentamos aí milhares e milhares de pessoas que se foram, né? Pessoas queridas do nosso convívio social, gente da nossa família. Eu perdi um tio mesmo na pandemia. Mas graças a Deus passou e saímos ilesos, né? Exatamente. E agora a gente pode recomeçar. Tocar em frente. E hoje está tudo em ordem. O salão está arrebentando, a boca do balão. Graças a Deus, hoje a gente já voltou a trabalhar como a gente trabalhava em 2019. A gente já está com as metas, a gente está batendo as metas, porque já voltou ao que era, né? Mudou talvez um pouquinho o jeito das pessoas irem no salão de beleza, o jeito que elas colocam o recurso dela, coloca a grana dela aqui ou ali, mas ao mesmo tempo voltou, sabe? De um jeito ou de outro as coisas já melhoraram muito, né? A academia também, com mais dificuldade, mas já estamos num caminho bem mais tranquilo. E o que vocês aprenderam com toda essa circunstância aí da pandemia? Olha, já estavam na igreja. De verdade, já estava na igreja. Eu aprendi muito em ter fé. Aprendi mesmo, porque é uma coisa que para mim era muito difícil. Fé que eu digo, não fé em Deus, né? Mas você acreditar numa coisa e você perseverar sobre aquilo e saber que aquilo vai dar certo e colocar na mão de Deus e esperar que o que tem de melhor vai acontecer. Mas para mim era muito difícil. Foi muito difícil essa parte, assim, sabe? De, vamos desistir daqui, vamos passar para outra coisa, fazer outra coisa. Então, eu já estava com isso muito, muito na cabeça e eu aprendi que não, que a gente tem que segurar firme, que tem que aguentar. Que perseverar. Exatamente, perseverar. Então, para mim, foi muito importante essa forma de pensar. O meu irmão foi uma pessoa muito importante nisso, porque ele me fez, a todo momento, eu olhava para ele... Acreditar que ia passar, que ia dar certo. Que ia passar. Não, vai dar certo. Vai dar certo. A última palavra dele foi, assim do nosso enquanto tiver R$1 na conta da escola, nós vamos continuar aqui. Isso eu não esqueço quando ele falou isso. Enquanto tiver R$1, eu não saio daqui. Eu vou ser o último a sair. É isso aí, então vamos junto. E aí fizemos outras coisas, curso online, que hoje, na época da pandemia, isso foi uma coisa que poderia sim dar certo ou não, hoje é um negócio super bacana que a gente tem e que nos levou a ter uma parceria legal com uma outra empresa. Então, foi algo de bom que a gente tirou da pandemia, foi isso lá. Seu irmão insistiu até o fim. Até o fim. Você? Eu acho que isso, né? Eu acho que, no meu caso, a oração e a intimidade com Deus me ensinou muita coisa. Então, a pandemia veio para nos lapidar, né? Foi uma tempestade que nos
manteve em pé, porque tinha um Deus ali nos sustentando. E eu me sentia alimentada diariamente. De manhã, eu orava, falava, Senhor, mais um dia na Tua presença, né? Eu entrego nas Tuas mãos. Então, eu lembro muito ali Jeremias 29, a partir ali do versículo 11, né? Lindo texto. Lindo texto. Eis, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Isso, e assim vai. E assim vai. É Deus, gente, é Deus. Tudo que você deseja no seu coração, na sua família, no seu trabalho, coloquem nas mãos daquele que pode. É Ele que sabe. Né? Então, nós estávamos perdidos na pandemia, né? E não sabíamos para onde ir. Encurralados, né? Exatamente. Muitas vezes a gente se sentia encurralado, espremido, não sabia para onde ir, para onde eu vou. Então, através da oração, de colocar na mão do Senhor, Senhor, né? Não sabemos, mas está nas Tuas mãos. E é assim que eu conduzia todos os meus dias. O banheiro do salão tornou-se o meu altar de oração, né? Sentia um desejo, eu ia lá, ajoelhava no banheiro mesmo e orava. Né? Às vezes o Rodrigo estava assim, falava, gente, esse homem vai infartar. Senhor, segura. Tenho 2 crianças para criar. Né? Segura, meu Deus. Dai-me força, nos alimenta, né? De esperança, de fé. Né? E assim foi. Estamos em pé. Pela graça de Deus, que nos ensinou muito, né? A ter intimidade com Ele. Hoje, minha relação com Deus é plena, é maravilhosa. E é isso que eu tenho ensinado para os meus filhos. Há uma frase, na verdade, é um anônimo que disse, né? Eu achei muito interessante. Quando Deus quer se revelar ao homem, Ele o leva para o deserto. Exatamente, foi isso. O deserto não muitos falam, não, o deserto é um lugar de provação. Pode até ser. Sim. Porque ali Deus prova mesmo, né? Ele falou isso para Moisés, né? Sim. Eu levei você para o deserto para te provar, para te humilhar, deixei você ter fome, para ver aonde estava o teu coração, se você me obedeceria ou não, né? Agora, eu acho que o deserto é pedagógico. Ele é um lugar de ensinamento. É no deserto que nós tiramos as maiores lições da nossa vida. Sim. Foi no deserto que você teve um encontro com Deus. Exatamente. Exatamente. Através dele. Foi. Porque você ficou mais vulnerável, né? Exatamente. A ação do Espírito Santo na sua vida. Exatamente. E você disse sim, graças a Deus. Que você disse sim, porque agora aquele desejo que havia no seu coração, a sua família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Amém. Agora a nossa alegria está completa. Exatamente. Graças a Deus. Falta o Vinícius, né? Falta o Vinícius, mas... A semente já foi plantada. Já foi plantada. No tempo certo vai dar o fruto. Sim. Porque é promessa de Deus. Amém. E Ele vai servir a Cristo também. Amém. Muito linda a entrevista, gente. Vocês... É importante demais vocês conhecerem histórias, né? Porque a vida é feita de histórias. E a minha história, a história desse casal e tantas outras, né, que nós vamos apresentar aqui no Papo de Reino, traz esperança para o nosso coração. Essa é a grande verdade. Às vezes a gente não vê saída. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olha para frente, olha para trás, não sabe para onde vai. E o objetivo é justamente esse, é mostrar que há esperança para a sua vida. A esperança para o seu problema. Você não é alguém que vai ficar à mercê dessas circunstâncias. Se você crer no Senhor e você buscar nele, como a Ju disse, né, eu busquei pela minha casa, eu busquei pela vida do meu marido, pela conversão, o desejo do meu coração era servir todos juntos na igreja, é ter uma vida transformada, é viver um novo começo. Estar com Deus não nos isenta de passarmos por lutas, porque Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, e o ânimo falta às vezes. Mesmo você já se entregando a Cristo, as lutas continuam. Às vezes, elas até se intensificam um pouco mais, só que a diferença é que há um Deus conosco, que peleja por nós, batalha por nós, e vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos e nos dando vitória sobre as circunstâncias. É muito bom ouvir o testemunho de vocês. É bom tê-los conosco também e poder
estar perto, acompanhar o crescimento, né? Ver os filhos crescendo ali na igreja. É aquilo que a Bíblia diz, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela for grande, ela não vai se desviar desse caminho, né? É bom ver vocês ali, bom ver o que Deus tem feito na vida de vocês. E eu tenho certeza que Deus tem coisas ainda maiores. Não acabou, não, gente. Amém. A escola vai voar alto ainda. Eu creio, Rodrigo, que em Cristo vocês viverão ainda o que vocês não viveram nesses 60 anos. Não, e aqui entenda o sentido daquilo que eu estou dizendo, porque não é querendo anular uma história. Sim. Mas eu creio que em Deus nós escrevemos uma nova história. Amém. Né? Então eu creio que Mona Lisa ainda vai, né, alcançar lugares que vocês nem imaginam. E a escola também, a Academia Ondina ainda vai formar o futuro de muitas gerações. Amém. Para a glória do nome de Jesus. Agora, eu queria que vocês dois deixassem uma mensagem, porque papo de reino, claro, né? Deus mudou a história de vocês, e eu gostaria que vocês deixassem aqui uma consideração final, você, Rodrigo, também, Ju, que vocês falassem algo para quem está nos assistindo, legal, nos ouvindo também. Eu acho que eu queria falar para as pessoas, para os homens, principalmente os maridos, que muitas vezes não entendem esse momento que às vezes a esposa está vivendo, né? Esse momento que a gente às vezes reluta um pouco, isso aconteceu comigo, mas eu sei que acontece com muita gente, reluta um pouco de ter esse momento com Deus, né? De ter esse momento entre nós e Ele. E a esposa, muitas vezes, ela luta, ela faz, né? Como a Ju fez comigo, mas é que a perseverança ali, né? De levar o marido junto, de querer a sua família toda junto, né? Junto com Deus e com Cristo. Então, assim, que abram o seu coração, né? Que você tem que abrir o coração e abrir a mente para você poder entender e saber que não vai ser pior. Você pode ter certeza, vai ser muito melhor, assim. De coração, o que eu estou dizendo é porque eu sinto isso e eu senti. Foi muito melhor para mim e eu tenho certeza que para as pessoas que estão aí assistindo, para os maridos que às vezes relutam, não querem sair daquela vida, vai ser melhor, vai ser um tempo muito melhor na sua vida, tá bom? Então é isso. Ju? E o meu recado é para as mães, mulheres que de alguma forma se espelham na minha história, no que eu contei. Não desistam, vocês são o auxílio de Deus dentro do seu lar, né? Vocês são ferramentas de Deus para edificar o seu lar, sua família, seus filhos. Permaneçam persistentes. Virão momentos difíceis, né? Que a gente chora, a gente deseja o momento de outra forma, mas a transformação, eu tenho certeza que virá de acordo com aquilo que você está buscando, e continua buscando, continua entregando nas mãos do Senhor, que virá, o milagre vai acontecer, pode ter certeza, né? Ele sempre quer o melhor para a gente, Ele quer todo mundo aos pés dele. Então abra seu coração, a sua mente, tenha momentos, você e Deus, intimidade mesmo, eu falo intimidade diariamente, colocando aos pés do Senhor aquilo que você deseja, aquilo que você busca. Não é buscar uma nova religião, viu, gente? É buscar uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Só Jesus é o caminho que leva a uma vida vitoriosa. Louvado seja Deus. Obrigado, gente. Imagina. Que Deus abençoe. Foi um privilégio inenarrável estar com vocês aqui, podendo compartilhar a história de vida, testemunhos. É um tempo muito abençoado que com certeza vai alcançar o coração de muitas pessoas. Esse testemunho vai ajudar aí muitos homens, muitas mulheres, famílias a encontrarem o caminho de uma vida plena e abundante. E eu tenho certeza que como vocês encontraram, eles também vão encontrar em Cristo Jesus. Deus abençoe, agradece. Viu? Nós que agradecemos. Grande prazer. E um privilégio ter vocês ali na Comunidade da Esperança, vivendo esse novo começo. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Chegamos ao final do nosso Papo de Reino.
esse episódio com certeza mexeu com você. Então, se Deus falou contigo, espalhe a notícia. Mais uma vez, seja um agente de milagres. Coloca aí nos grupos de WhatsApp, manda o link pro povo, se inscreva no canal, ativa as notificações, espalha, coloca no Instagram, no Twitter. Olha, nós temos também, para lembrar você, o nosso podcast está no Spotify, você pode nos acompanhar e nas plataformas digitais, tá bom? Eu conto com a sua participação em encaminhar esse vídeo para o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e não se esqueça de algo. Deus une propósitos e o propósito de Deus é fazer você estar aos pés de Cristo, vivendo uma nova vida, tá bom? Deus abençoe, fica na santa paz e até o próximo episódio.